estamos vivendo um momento muito especial. Eu acho que cada um de nós já tem essa consciência. Se nós estamos aqui hoje, nesse momento, com esse mesmo Espírito, é por graça de Deus. Eu sinto no meu coração uma tristeza muito grande e ao mesmo tempo uma alegria muito grande também. A tristeza pela falta da vassoura, porque realmente a gente não estava preparado para perdê-la, né? Na verdade não perdemos, o céu ganhou e nós ganhamos uma intercessora. Nós temos a certeza plena e absoluta de que ela está presente junto conosco nesse momento. E ela está intercedendo por nós. Então é uma alegria de a gente saber que nós temos alguém lá no céu que nos ama tanto e que está torcendo por nós. Então esse sofrimento se transforma em alegria, em graça de Deus, que nós nunca imaginávamos que depois da partida da vassoura a gente poderia estar contando com o apoio da verdadeira Vida em Deus Internacional. O fato de estarmos hoje aqui reunidos com a presença da Teodora e as duas que estão presentes aqui junto conosco é uma grande graça de Deus. Não é uma coisa por acaso. É um sinal visível de Deus que nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém do nosso lado nos apoiando. Nós podemos continuar o nosso trabalho com muita mais força, com muita mais garra, porque além da intercessora que nós temos no céu, nós contamos aqui com o apoio de tantas pessoas. E eu queria agradecer muito as duas visitas ilustres que estão aqui junto conosco, nos dando esse apoio. É uma graça de Deus e nós reconhecemos isso, que é um presente do céu, a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado. E como se isso ainda não bastasse, Deus quis nos presentear com um carinho maior ainda também, dando-nos de presente a figura dos nossos dois amigos, companheiros de Portugal, o Rui e a Ida, que tanto trabalham. Eu quero pedir para vocês dois levantarem, porque tem muitos que ainda não conhecem, não viram vocês. Rui. Eu vejo vocês, a Grécia aqui conosco e Portugal também. Então, o encontro nosso aqui, podemos dizer que é um encontro internacional. Nós temos a presença de pessoas importantes e ilustres, e uma das duas pessoas mais importantes da vida da Vassoura estão aqui representando a Vassoura junto conosco. Então, é uma graça de Deus que nós temos que reconhecer e que isso sirva de estímulo para nós continuarmos, porque é uma prova de que Jesus está presente junto conosco. Que a verdadeira vida em Deus é uma obra do Espírito Santo que está produzindo tantos frutos no mundo inteiro. E aqui no Brasil já produziu muito nesses 40 anos e vai produzir muito mais, dependendo da nossa entrega, da nossa doação. Eu não podia deixar de falar nesses 40 anos que se passaram da história da verdadeira vida em Deus, de algumas pessoas marcantes que foram responsáveis por se entregar a sua vida e acreditar nessa obra extraordinária. A minha gratidão eterna vai ser sempre a Marina, que tanta falta me faz também, uma pessoa que foi a primeira pessoa aqui do Brasil que abraçou e acreditou em mim e disse: Beneval, conte comigo do que precisar. Eu estou um ano rezando, pedindo para o Espírito Santo mandar alguém para divulgar os livros no Brasil. E quando ela soube que o Padre Mineiros, através de Portugal, tinha me dado essa missão de divulgar os livros, de espalhar a verdadeira vida de Deus no Brasil, ela foi a primeira pessoa que me deu apoio e nunca faltou durante a vida inteira do meu lado, ajudando, partilhando e adquirindo livros. Foi a pessoa que mais adquiriu livros no começo. Então, eu tenho a Deus essa gratidão
e quero esse reconhecimento, porque o trabalho aconteceu por causa dessas pessoas. A segunda pessoa mais importante na verdadeira vida de Deus para que a obra continuasse foi aqui de Brasília, a Helena. A Helena foi uma pessoa extraordinária. Enchia o carro de livros, eu mandava 2.000, 3.000, 5.000 livros de cada vez pela transportadora, ela saía divulgando aqui em Brasília. Foi uma pessoa extraordinária, com uma garra tremenda, brigava pela obra, incomodou a Vassula tremendamente. Ela ligava para a Vassula toda semana, se tornaram amigos, ela incomodava, dizia, Helena, para, Helena, deixa a Vassula trabalhar. Ah, mas eu preciso ter a certeza, eu preciso ter dúvida. E ligava, e a Vassula sempre com uma paciência tremenda. Quando conversávamos, às vezes, pessoalmente com a Vassula sobre isso, ela sorria, como entendendo a pureza que existia no coração da Helena. A Helena divulgou muitos livros, ela deu um apoio muito grande, tanto é que quando a Vassula veio aqui a Brasília, a primeira vez conseguiu reunir mais de 10.000, 12.000 pessoas num encontro só. Então vejam que obra do Espírito Santo, né? Isso não é uma coisa minha, nem da Helena, nem da Marina, é uma obra mesmo do Espírito Santo, porque um ser humano não conseguiria sozinho fazer esse tipo de trabalho. Outra pessoa importantíssima na minha vida também, quando nós iniciamos a verdadeira vida de Deus, foi o seu Atílio Marinho, em Porto Alegre. Foi outra pessoa também que confiou e divulgava os livros e dava um apoio a um senhor que era diretor da Varig. Além do apoio que ele dava nas conversas, o estímulo na divulgação dos livros, ele conseguia de graça as passagens da Varig para a gente trazer os videntes de fora. Trouxemos a Maria de Medjugorje, trouxemos o Padre Slavo, a Maria Célia da Itália, e a Vassula também. Ele oferecia os bilhetes todos, não eram bilhetes só de uma pessoa, eram os acompanhantes todos, 4, 5, 8, e no Brasil inteiro, da Varig a gente viajava o Brasil inteiro levando essas pessoas de graça, porque o seu Atílio, como diretor da Varig, conseguia de graça para nós. Essas 3 pessoas importantíssimas já não estão mais conosco, estão intercedendo conosco, por nós, lá no céu. Então vejo, nesses 40 anos de história, nós temos tanto que agradecer, sofremos tanto, tanta perseguição, foi tão difícil, tivemos momentos horríveis de perseguição de padres, de bispos, com calúnias, e a gente conseguiu permanecer firme, graças ao apoio dessas pessoas e graças à graça de Deus que pôs essas pessoas na nossa vida. Mas tem uma quarta pessoa que foi um alicerce para mim muito grande, que me deu um apoio muito grande, e está com a graça de Deus ainda presente. Sobrou nós dois, professor Hipólito, os 2 velhotes aqui da verdadeira vida de Deus. O professor Hipólito foi a pessoa que esteve ao meu lado sempre. Eu, quando estava sozinho na verdadeira vida de Deus, porque era só o Padre Milheiros que dava esse apoio, e eu, com a Vassula, tínhamos essa responsabilidade. Nós tínhamos essas 4 pessoas. Eu nunca fiz nada por minha conta sozinho. Nunca tomei decisão sozinho. O professor Hipólito está aqui como testemunha. Quando tinha problemas na verdadeira vida em Deus, eu ligava para a Marina, ligava para a Helena, ligava para o seu Atílio e ligava para o professor Hipólito. E contava o que estava acontecendo e pedia a opinião deles. Eu escutava, aí, de acordo com o que cada um ia falando, eu tirava minhas conclusões. Rezava, conversava com o professor Hipólito, com a Vassula e tomava as decisões. Vai ser desse jeito. Então, muitas vezes, contrariando até a opinião do professor Hipólito ou da Helena, da Marina, mas era a decisão que eu achava no coração que devia ser tomada, e com a graça de Deus as coisas aconteciam. Então, o professor Hipólito foi uma força tremenda, não só por ele ser um homem santo, que dá esse testemunho de vida para nós, mas pela capacidade, pela cultura que ele tem, pela formação teológica que ele tem. Ele dava essa segurança para mim e continua dando. O professor Hipólito foi realmente um alicerce na base da fundação da obra aqui no Brasil. Quando tivemos aquelas grandes perseguições, o professor Hipólito sozinho fez um livro para defender Vassula. Um livro de quantas páginas? 850 páginas, baseado na Sagrada Escritura, provando que aquilo ali que é a verdadeira vida em Deus é uma obra do Espírito Santo. E ele sozinho presenteou todos os bispos do
Brasil, com essa obra para eles terem conhecimento. Isso baseado teologicamente. Então, além da cultura grande que ele tem, da formação teológica, ele pôs tudo isso a serviço de Deus e dando apoio para nós. Então, nunca fizemos nada sozinhos. Tudo o que aconteceu na verdadeira vida em Deus não tem um responsável. Foi sempre o Espírito Santo e trabalhado em conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Podem ter essa certeza. Ninguém consegue fazer uma obra. Quando Deus quer, Ele coloca os instrumentos na vida da gente e a coisa acontece. Eu tive a grande graça, que eu posso dizer que uma graça forte que mudou a minha vida foi através de Medjugorje. Quando eu conheci Medjugorje, eu participei da aparição e senti realmente uma força interior, uma coisa, não vou contar as experiências, porque não é o caso, mas no momento de grande emoção, quando eu vi que Deus estava presente através de Medjugorje, eu de joelhos me pus no quarto do hotel sozinho, me coloquei nas mãos de Jesus, de Nossa Senhora, e falei: eu quero que Deus me guie, faça a tua vontade na minha vida, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Fiz isso, uma entrega de coração mesmo, sincero, e aparece de uma forma misteriosa a verdadeira vida de Deus na minha vida. Eu já tinha formado aqui no Brasil grupos de Medjugorje, tinha formado no Brasil inteiro. A gente conversava com o professor Paulo também sobre Medjugorje, fazíamos palestras no Brasil falando sobre Medjugorje. Quando apareceu a verdadeira vida em Deus, estava tudo prontinho, organizado, formado para divulgar a obra da verdadeira vida em Deus. Então, Nossa Senhora é a nossa padroeira. Foi através de Nossa Senhora que Jesus quis apresentar a obra da verdadeira vida em Deus. Então, não foi uma coisa fruto de um acaso. Foi através de Maria, através de Medjugorje, foi fácil de divulgar a verdadeira vida em Deus, porque tínhamos associação em todos os estados do Brasil. Vocês pegando os livros da verdadeira vida em Deus, vocês podem ver, eu tinha os contatos em cada estado, 25 pessoas que divulgavam Medjugorje. Eu, conversando com as pessoas, expliquei o que era a obra da verdadeira vida em Deus. Todos acreditaram fielmente nesse Palermo aqui, que não conheciam. Mas veja o que é o Espírito Santo, né? Como quando Deus quer, Ele não olha a miséria das pessoas, Ele olha a boa vontade, o desejo que a gente tem de fazer as coisas acontecerem. Deus olha a nossa disposição, a nossa entrega. Eu quero me entregar, Deus usa a gente. E foi muito fácil. Eu dizia: olha, estamos editando 1000 livros. Quantos livros vocês querem para divulgar aí? Aí eu quero 100, eu quero 200, eu quero 300. Chegou ao ponto de pedir, um único pedido, 3.000 livros. E assim pedia a Marina e pedia a Helena aqui em Brasília. A gente mandava os livros pela transportadora e aquilo se espalhava rapidamente. O Espírito Santo estava presente nessa obra desde o começo, esteve presente nessa obra desde o começo. Por isso que as coisas aconteceram. Então, uma gratidão enorme a Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, porque ela é a nossa intercessora, ela é a nossa rainha, é a mãe de todos os santos, é a nossa mãe. Ela tem o maior título que alguém pode ter recebido na história da humanidade, a Mãe de Deus. Maria é a Mãe de Deus, não precisa mais nada, não precisa título nenhum mais. Ser a Mãe de Deus é o suficiente para abrange tudo, e é o que Nossa Senhora é, a Mãe de Deus e nossa mãe, a nossa intercessora. Então, uma gratidão e as nossas orações a essas pessoas que já estão no céu intercedendo por nós, e uma gratidão imensa ao professor Hipólito, que está aqui presente junto conosco, que fez parte dessa história desde o início. As outras gerações, eu esforço de agradecer a todos que já passaram pela verdadeira vida de Deus. O seu Pereira, irmão, em Fortaleza, temos em Manaus, temos em Curitiba o João Jorge Albano, irmão da Paulina. Foram todas gerações que foram vindo depois e que continuam essa obra até os dias de hoje. Então, nesses 40 anos, temos muito o que relembrar. Sofremos muito, mas tivemos muito mais alegrias e muito mais
mais graça do que o sofrimento. E o que é mais interessante, que quando a gente tem as provações, aquele sofrimento, parece que a gente não vai sair mais daquilo, é horrível, a gente sofre. Depois Deus nos contempla com uma graça que faz com que a gente esqueça tudo o que passou de ruim, a gente só lembra o que tem de bom. É a graça de Deus, é o Espírito Santo, confirmando que nós estamos no caminho certo, estamos seguindo os passos de Jesus, porque Jesus nos deu o exemplo. Ele passou pelo sofrimento e pela cruz para mostrar para nós que não existe trabalho nenhum e não existe salvação sem sofrimento e sem cruz. Então, o que nós temos é que agradecer os problemas e agradecer os sofrimentos que nós passamos na vida. A Alessandra está aqui? Ah, que pena. Queria agradecer ela e dar os parabéns pela missão que ela espontaneamente assumiu, respeitar a ação do Espírito Santo e dizer para ela que ela pode contar conosco. Isso eu falo depois pessoalmente. Mas eu acho que o mais importante disso é falar qual é a nossa postura diante de uma pessoa que assume um trabalho com essa responsabilidade, que é assumir essa obra da verdadeira vida de Deus aqui no Brasil como responsável. O Rui ainda sabe muito bem o quanto é importante o apoio das pessoas, como ajuda a gente como estímulo de trabalho. Quando a gente se entrega para uma obra e percebe que as pessoas estão do lado da gente, partilhando conosco esse trabalho, porque ninguém de nós, nem eu, nem vocês, estão aqui porque vocês quiseram. É um chamado de Deus, é um privilégio que Deus nos dá de acreditar nisso e confiar nesse trabalho. Então, quando a gente percebe que tem algum irmão nosso do nosso lado nos apoiando, isso nos dá a certeza que nós devemos trabalhar muito mais, que nós não podemos ficar parados e fazendo só aquela coisinha básica. Nós temos que fazer muito mais porque nós percebemos que tem pessoas nos apoiando, nos ajudando. Então, o que eu queria pedir para vocês é que dessem esse apoio para a Alessandra. Nunca critiquem o trabalho dela, porque é tão triste quando a pessoa se põe a serviço de Deus, espontaneamente, sem ganhar nada. O único objetivo de por amor a Deus, e tem alguém do nosso lado, nosso próximo, nosso amigo, criticando, falando mal, pegando o telefone e dizendo a pessoa está fazendo errado, não pode fazer assim, eu quero que faça desse jeito. A pessoa põe a sua opinião própria, matando a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo me dá às vezes o desejo de eu fazer um certo trabalho, o outro do lado quer destruir por ciúmes, por ambição, ou porque não concorda com aquilo, como se nós tivéssemos o direito de saber o que deve e o que não deve fazer, ou como se nós tivéssemos a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Nós temos que, nossa missão como membros, como discípulos da verdadeira vida de Deus, é se abandonar nos braços de Jesus e deixar Ele conduzir a gente, e respeitar as diferenças. Eu não canso de falar, o último encontro que a gente teve mais próximo da Vassula, que foi lá em Portugal, e não sei se você lembra da palestra da Vassula, o que ela falou claramente e me tocou profundamente, e vai ser o resto da minha vida. Ela falou sobre o respeito que nós devemos ter com relação às diferenças. Nós nunca podemos achar que aquela pessoa, porque é diferente de mim, ela é pior do que eu, ela tem que ser igual a mim. Nós temos que ter um respeito pelas diferenças. Se alguém pensa de alguma forma, por que nós vamos abafar o Espírito Santo que está inspirando aquela pessoa? Nós temos que respeitar as pessoas mesmo que a gente não concorda. Nós não precisamos apoiar aquilo que a gente não concorda. Mas nós não temos o direito nenhum de querer calar aquela pessoa, de pôr no freio na pessoa, a ação do Espírito Santo. Vassula foi tão clara dizendo, respeitem as diferenças. E ela respeitava, porque ela tinha inimigos no mundo inteiro. E ela nunca criticou uma única pessoa. Dentro da própria verdadeira vida em Deus, a gente sabe que tinha pessoas que faziam críticas contra a Vassula. E ela sabia muito bem também. Ela nunca falou a ninguém. Ela deu esse testemunho para nós do respeito que nós devemos ter com as diferenças.
e que isso sirva de lição para nós dentro da verdadeira vida em Deus no nosso trabalho aqui no Brasil. Jesus foi muito claro na mensagem também dizendo que o demônio muitas vezes usa um membro importante da verdadeira vida em Deus para destruir a obra. E a gente vê isso perfeitamente quando tem uma pessoa ativa querendo destruir a outra. Para quê? Porque ela acha que não pode ser desse jeito, que tem que ser dessa forma, querendo abafar o outro, abafar o Espírito Santo, que é o demônio que está tentando destruir, criar confusão e divisões. E pior ainda, quando usa o telefone para ligar para fulano, para ciclano, botando um contra o outro. Infelizmente nós somos humanos, isso acontece, mas isso tem que ser bem frisado, que a gente tem que ter essa consciência de ser forte e lutar contra isso, porque o que eu estou falando para vocês não é para uma ou outra pessoa, serve para mim também, porque eu sempre tenho essa mesma tentação também. Eu também sou humano e também sinto mesmo, o demônio também me persegue, também quer criar confusão, e muitas vezes eu tomo decisões que não é o certo. E posso dar um testemunho para vocês aqui, muito claro com relação a isso. Quando o César foi eleito, a primeira vez, o responsável pela verdadeira vida de Deus no Brasil, o contato nacional, eu não queria o César e não votei nele. No dia que ele foi eleito, eu cheguei para ele e falei: César, eu acho que tu não está preparado para isso ainda, eu não votei para ti. Eu não gostaria que tu fosse. E posso até dizer, eu queria o senhor Alexandre. Eu apostava no seu Alexandre. Falei para o César, depois disse assim: César, se tu assumiu esse trabalho, é o Espírito Santo que está pedindo, conta comigo no que precisar. E o César pode ser testemunho disso. Eu nunca critiquei o trabalho do César. Muitas vezes ele fez coisas que eu não faria. E o César, eu ficava calado. Quando o César me pediu opinião, eu disse: César, eu não faria desse jeito, eu fazia desse. E o César muitas vezes continuou fazendo o que ele achava. E eu pensava, que bom que ele tem personalidade. É isso que Jesus quer, que a gente haja de acordo com a consciência da gente e que haja respeito entre nós. E muitas das coisas que o César fez deu certo exatamente por isso, porque ele foi firme, ele teve a caridade. César, tu foi uma pessoa extraordinária. Ontem eu falei ainda para a dona Joana, eu comecei a obra no Brasil, a Paulina pegou a segunda parte, assumiu o meu trabalho, depois da Paulina veio a dona Joana, depois da Joana veio o César. De todos que passaram como responsáveis da verdadeira vida em Deus, ninguém fez um trabalho tão maravilhoso e tão perfeito como tu fez, César. Muito obrigado. Teve humildade o tempo inteiro, teve segurança, teve caridade, rezava o tempo inteiro, sofria, chorava, porque não estava agradando um e desagradando o outro. E tem as pessoas da verdadeira vida de Deus massacrando, indo em cima, falando mal, ligando para o outro para não deixar o César fazer tal coisa. Em vez de apoiar, nós somos humanos, mas nós temos que aprender com essas falhas para não repetir aquilo que a gente já fez. Eu já errei tanto na minha vida e me esforço para não errar mais. Eu tenho que aprender com os meus erros. Então é dessa forma que nós devemos fazer agora com a Alessandra. Fazer exatamente o contrário. Nunca falar mal da Alessandra. Nunca criticar. Se eu tiver alguma coisa contra a Alessandra, que ela acha que ela não está fazendo certo, pego o telefone e ligo para a Alessandra e digo: Alessandra, eu penso desse jeito, com caridade, com humildade. Vamos conversar, ela e eu, transparência, sinceridade. Se ela me convencer, tudo bem. Se ela não me convencer, eu tenho a obrigação de baixar a minha crista, ter a humildade de dizer: pronto, ela é a responsável, o Espírito Santo, através de nosso voto, elegeu ela, nós temos que apoiá-la. E cala a boquinha, ficar quietinho, ter humildade. Gente, não existe graça melhor do que a gente obedecer. É a coisa pior que tem a gente mandar, porque quem manda é responsável, tem que responder perante Deus por aquilo que está fazendo. Quando a gente obedece, é uma graça de Deus, porque tira o peso da nossa consciência de fazer coisa errada. Então a gente tem que saber respeitar a hierarquia e fazer aquilo que Basula falava: respeite as diferenças. Isso com relação à religião, a maneira de pensar, a maneira de agir. Então, saber respeitar o nosso próximo.
É o mandamento que Jesus deu: amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. Quem critica o outro está colocando-se acima do próximo, então não está amando a Deus. Que isso sirva de lição para nós, na verdadeira vida em Deus. Então essa é a minha mensagem que eu queria transmitir para vocês e que eu falo sempre. Não olhem para mim como exemplo, porque eu não sirvo de exemplo. Olhem para o nosso trabalho em conjunto e vamos de mãos dadas continuar trabalhando, sem ambição, sem querer aparecer, sem querer ser mais do que o outro. Pelo contrário, se esforçando para ser o menor, ser o menor de todos, para que os frutos possam aparecer e que Jesus possa ser, nós sermos os instrumentos nas mãos de Jesus. A gente se abandonar nos braços de Jesus e de Nossa Senhora, dizer: olha, me conduza, deixa eles levar nosso desejo, nossa vontade de acertar. Então, ficou bem claro: ser obediente, respeitar as diferenças, ter Nossa Senhora como a nossa padroeira, e não vamos esquecer de outra figura importantíssima que eu não poderia deixar de falar aqui: a figura de São José na nossa vida, o maior de todos os santos, o nosso padroeiro, o responsável pela manutenção da Sagrada Família. Nós podemos entregar, não é porque ele é meu xará, porque eu me chamo José, não, que fui batizado no dia de São José, que estou puxando a brasa para a sardinha. Não, é porque São José é o maior de todos os santos. É ele que entrega para Jesus. Se Nossa Senhora pede para Jesus e São José pedindo junto, vocês acham que Jesus vai abandonar a gente? Eu podia contar para vocês muitas e muitas graças que já consegui através de São José. Ele é o maior de todos os santos. E vocês conhecem já a minha história e sabem o quanto eu amo São José, quanto sou devoto de São José. Divulguem a vida de São José, porque estão divulgando Nossa Senhora e estão fazendo o que Jesus quer na verdadeira vida em Deus. São José é esse exemplo de vida para nós podermos viver bem a verdadeira vida em Deus. Nós temos que seguir os passos de São José e de Nossa Senhora. Aí o trabalho fica perfeito. Tudo corre em harmonia, em paz, porque existe ali amor, existe humildade, existe entrega. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência.